Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Dando sequência aqui, ó, só um detalhe antes de eu começar a aula 39. Essa foi a imagem que eu falei, que eu não tava com ela na mão ali, da propaganda de sabonete, cara. Olha bem essa imagem, olha bem essa imagem. Isso é uma das justificativas ali, baseadas na ideia da superioridade racial. Então esse daqui, né, precisa ficar igual esse. Aí você compra um sabãozinho nosso aqui que vai propor esse milagre aí para você. E imagens como essa a gente tem muitas. Deixa eu colocar no slide da aula de hoje então aqui, para a gente poder trabalhar, para a gente seguir com a nossa vida. A partir da aula 39, tema da aula de hoje ainda é o imperialismo e neocolonialismo, né? O imperialismo seria esse conceito, né, desse conjunto de práticas estratégicas de dominação. O neocolonialismo é o efeito disso, né? São os grandes impérios coloniais que se fazem. Então, para a gente não confundir com aquele colonialismo do século XVI, um neocolonialismo. Você tem várias potências agora que têm suas colônias ali, que têm os seus territórios que serão explorados numa outra conjuntura que você já viu aí na aula anterior, tá bom? Retomando daqui um pouco mais simples, né? Porque você deve estar assistindo isso na sequência, mas a ideia é a seguinte, mano, o capitalismo está se desenvolvendo e está atropelando geral. Está atropelando os trabalhadores, está atropelando as mulheres, está atropelando as possibilidades de... Eu achei que não estava gravando. Está atropelando as possibilidades de que o liberalismo também possa defender a ideia de que as pessoas têm direitos sociais e por aí vai, tá? Então nós estamos nesse contexto ainda do século XIX e agora a gente vai olhar especificamente alguns casos, alguns impérios e alguns bangs coloniais aí. O que eu quero de vocês, a primeira coisa, meu objetivo é que você leia o livro-texto, tá? Para quem pode. O livro-texto tem bastante conteúdo lá bacana, esse é um conteúdo bem extenso, aqui a gente tenta trazer o mais importante de tudo. Mas eu sempre falo, a aula não tem tudo que está no livro-texto, e o livro-texto muitas vezes não traz o que eu trago aqui na aula para vocês. A ideia é somar as duas coisas aí. Combinados? Então vamos lá. E além disso, né, o meu objetivo, além de você ler o livro-texto, ou leia qualquer livro didático aí, pelo amor de Deus, analisar os processos, os objetivos, as resistências e as consequências da expansão dos grandes impérios, né? Desse neocolonialismo aí, que está sendo formado agora, no século XIX e início do século XX. Tudo bem? 3 passos para a gente dar hoje, ó. Partilha da África, a gente vai olhar isso. A China, não a partilha da China, mas a China como quintal do mundo, né? Vocês vão entender. E vamos falar também dos imperialismos do Japão e dos Estados Unidos da América. Combinados? Tudo isso nesse vídeo que eu pretendo que ele não fique tão grande assim. Vamos lá, primeiro ponto, partilha da África. Volta aqui, antes do primeiro ponto, deixa eu só avisar um negócio para vocês. Isso que eu vou contar agora, eu vou contar alguns casos específicos, mas eu quero que você ponha na cabeça aquela ideia lá do começo do ano que a gente conversou de temporalidade. Lembra dos tempos, a concepção de tempo na história? Então você tem o tempo de curta duração, de média duração, de longa duração. Existem eventos pontuais, mas existe um processo também. Então aqui eu queria que você assistisse essa aula pensando no processo. É um processo longo, um processo complexo, tá? Não estou falando de um evento específico. Algumas datas, algumas coisas ali são importantes pra gente, né? Mas eu tô falando de um processo longo, assim, que atravessa de um século pro outro, tá bom? E esse processo longo, né? Ele é um processo de definição dessas estratégias que eu falei na última aula, estratégias de controle político, estratégias de controle militar, estratégias de controle econômico, estratégias de controle cultural. César, você pode me dar um exemplo dessas estratégias, de cada uma delas? Posso. Por exemplo, estratégias de controle político. Você faz alianças com grupos locais para poder dominar uma determinada região. Estratégias de militar. Aí é mais fácil de entender, né? Você pode fazer tanto uma aliança militar como você pode invadir mesmo um lugar. Então não deixa de ser uma estratégia de dominação também.
estratégia de controle econômico. Sei lá, você chega numa determinada região que você quer dominar e institui novas tecnologias, constrói uma ferrovia, interliga os lugares ali, você tem um controle econômico daquela região. E estratégias culturais é levar o seu padrão de cultura para lá. Né, divulgar a literatura, ou mesmo a religião tem um papel ainda importante nesse momento, vários missionários indo para a África tentando levar um padrão de pensar a vida, o mundo e até Deus, um padrão europeu, tá? Então, esses são mecanismos e até de consumo, né, também, são mecanismos de controle, né, que nós estamos falando. Então, agora nós vamos para o primeiro ponto. Partilha da África. Qual que é a ideia aqui? A sacada, o ponto central. E olha que doideira, hein? Não faz muito tempo que a África foi dividida. Não faz muito tempo em que a África foi partilhada na faca. Vou contar para vocês. Você pode pensar assim, ó, César, a América foi colonizada, eu não errei não, tô falando de América mesmo, tá? Vou fazer uma comparação. A América foi colonizada ali por volta do século XVI, né? E aí você tem um período de colonização e aí chega no século XIX começa a explodir movimentos de independência. E a África? A África é colonizada de forma abrangente no século XIX e no século seguinte, no século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, começa a acontecer os processos de independência. Então, se você olhar para um processo evolutivo, países da Europa, por exemplo, conseguiram as suas independências, as suas autonomias antes, depois países da América, depois países africanos. Então, por isso que a gente consegue ver uma certa evolução nesse processo histórico, né? Eu não estou falando aqui daquela ideia de darwinismo social, não. Estou falando de história mesmo, lugares que são dominados e condicionados ali a uma lógica de pobreza e que depois conseguem se emancipar e aí vão começar a tentar se desenvolver. Então, se você olhar cronologicamente, você tem isso, né? Lugares na Europa que isso acontece, depois a América independente no século XIX e depois a África independente no século XX. Então, tem países lá que não comemoraram 100 anos ainda de existência. Aliás, muitos países, a maioria deles, né, de 50 países africanos, a maioria não comemorou 100 anos de existência desse Estado independente. Mas as populações, a cultura, a civilização ali é milenar também, muito rica e maravilhosa. Bom, qual que é o evento de partilha da África? Esse evento é famoso, você tem que decorar, não tem jeito. 1885, ele começa em 84, termina em 85, é a famosa Conferência de Berlim. Atenção, é simbólico que seja Berlim. Na outra aula aí você já viu que a Alemanha se unificou tardiamente, né? A Alemanha e a Itália. Então é como se nessa corrida imperialista, nessa disputa das potências, a Alemanha, que unificou ali a Confederação Germânica por liderança da Prússia e virou a Alemanha, virou o segundo Reich, né, o Império Alemão, chegou atrasado nesse rolê aí, cara. E aí chamou a galera para conversar, porque a Alemanha foi tentar, o Império Alemão, né, foi tentar pegar territórios lá na África e a galera, não, isso aqui já é da França, cara, ali já é da Inglaterra, viu? Putz, isso aqui já é de Portugal, cara. Aí a Alemanha falou, não, parou, velho, deu. Pô, então vamos conversar. Aí faz um encontro, né, uma série de encontros, na verdade, para tentar definir essa... Olha que partilhar a África, cara. Que loucura. Vamos lá. Essa divisão é arbitrária, cara, porque é o seguinte. Isso daqui é um mapa de etnias africanas. É um mapa feito por antropólogos. Existem mais de 2.000 grupos diferentes na África. Lembra na outra aula que a gente falou do conceito de nação? Uma comunidade humana que compartilha um certo senso comum de cultura, de história, de religião, de língua. Olha aqui, ó. Cada corzinha dessa aqui, uma comunidade humana que compartilha isso. César, então, mais de 2.000 nações, isso, mais de 2.000 nações ali. Não no conceito que eu dei na última aula, né? Juntando nação e estado, mas assim, povos diferentes, cara. Pessoas que se identificam, que têm uma ideia de pertencimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar em Áfricas, né? África, né? Ah, os africanos. Não, peraí, que africano? Pô, faz muita diferença, né? Você tá numa dessas cores aqui, num desses mapas, né? O que vai acontecer? Eles vão transformar isso nisso. Não precisa fazer muito esforço para ver que isso vai dar merda, cara. Por quê? Cara, olha essa região, por exemplo, aqui da Nigéria. O que era isso aqui, cara? Você vai pegar esses vários grupos, essas várias nações e colocar dentro de uma colônia e depois, lá no século XX, vai ter um processo de independência, isso aí vai ficar independente. E quem vai mandar no negócio? Quem vai mandar no rolê?
Qual grupo desses que vai ter o controle do Estado no processo de independência? Quem conduziu o processo de independência? Quem fez as melhores alianças? Por isso que tem tanta guerra civil no século XX. Mas isso é um assunto para uma outra aula, tá? Mas a ideia é que é uma divisão arbitrária, ou seja, os caras sentam lá, tá aqui uma charge, né? Eles sentam lá em Berlim com um mapa da região, do continente, e começam a dividir na unha ali, na faca, ó, então isso aqui fica para vocês, isso aqui é nós, aqui nós já estamos aqui e tal, e vai dividindo. E aí você é arbitrário porque você não sabe o que está acontecendo lá. Se são grupos rivais que você está colocando juntos, se são grupos amigos que você está separando. Então isso é um inferno para os africanos, cara. Essa é uma tragédia para os africanos. E aí você tem aqui as possessões, né? A possessão da França, aqui a possessão da Inglaterra, que não é pouco, né? A possessão de Portugal. Às vezes esse negócio de Portugal aparece como o famoso mapa rosa, porque Portugal foi para essa série de encontros aí, querendo unificar aqui Angola e Moçambique, tá vendo? Então queria ligar esse território aqui, mas não foi possível. E era um mapa com um destaque vermelho, mas desbotou e ficou rosa, então ficou conhecido como mapa rosa. Mapa rosa é a pretensão colonial de Portugal, nesse contexto aqui de imperialismo, de unificar suas colônias aqui, ó, Angola e Moçambique, tá? Mas não foi possível. Tem a Itália, a Alemanha chegando tarde aqui depois, ó, a Bélgica ali no Congo, né? Então, assim, as potências europeias estão dividindo o continente africano para levar a civilização para os caras, né? Para explorar, para atender aquelas necessidades que eu avisei vocês na outra aula, que são as necessidades, o objetivo real, né? Seria atender essas necessidades. Então você transforma mais de 2.000 nações no que no século XX vai dar 50 países. É lógico que isso vai dar muito problema, muito pano para manga ainda, tá? Isso é extremamente violento, de duas formas. Primeira, de dois níveis, né? Você tem uma violência aí que é uma violência econômica, política, cultural, né? Às vezes você tem um povo ali que foi conquistado não por uma guerra, mas foi conquistado por produtos a serem consumidos, por uma religião que chegou ali, por um padrão cultural, por uma obra que fez muito sucesso da literatura europeia. Ô, filha, aí não dá, né? Vocês ficar gritando no meio da aula do pai, né? É que eu tô fazendo comida pra elas hoje, elas estão olhando na minha cara, estão com desesperinho, tadinho. Calma, já tô indo já. Eu não vou adiantar aqui e correr, porque eu não posso falar rápido por causa de você. Eu já falo bem devagar. Você quer que eu falo rápido? A galera não gosta. Calma. Aí, perdi onde eu tava. É violento porque essa dominação cultural, a gente pensa que a violência ela tá só na questão de escravizar, caçar, mutilar. Não, a violência cultural também, cara. Você tem noção, tipo assim, crianças africanas crescendo sem conhecer a literatura africana, sem conhecer a cultura africana, sem conhecer a mitologia africana e aprendendo padrões europeus. Isso aí é muito ruim também, isso é um tipo de violência, né? E tem outro tipo de violência que aí é dos horrores. Pesquisa aí, não sei se você já pesquisou, Leopoldo II da Bélgica, é as caçadas humanas que os caras faziam, aquelas fotos que eu mostrei para vocês na última aula, né? Então você tem ali uma galera aproveitando, assim, sempre tem espírito de porco na parada, né? Uma galera aproveitando esse discurso de inferioridade para fazer as piores coisas que você possa imaginar. Assim. Não era difícil encontrar alguém andando lá com um colar cheio de orelha, assim, de quantas pessoas tinha caçado lá, a galera ia para se divertir, enfim. Várias e várias atrocidades. Então eu vou resumir essas atrocidades desse primeiro tópico, e hoje tá hein? Falando o seguinte, ó, os africanos, eles são, nesse processo aqui, conquistados, caçados, inferiorizados, escravizados, estigmatizados e roubados. Tudo bem? Tudo isso aí os africanos são por esse processo aqui que trava a história e o desenvolvimento desses povos, né? E numa desculpa, né, numa justificativa de levar a civilização, quem sai ganhando nesse processo são as grandes potências que vão aproveitar esses territórios. César, não tem resistência? Tem várias guerras de resistência, tem várias revoltas, tem muita coisa acontecendo. Mas normalmente aparece dois eventos ali, ó, que são a Guerra Anglo-Zulu, que é a guerra da Inglaterra contra o Reino Zulu, que é a região onde hoje é a África do Sul. Aconteceu em 1879. É uma guerra que, cara, dá trampo pra Inglaterra, viu? Mas eles vão massacrar a galera, tá? A Inglaterra tá num momento industrial ali que
que é mais fácil de gerar morte, vamos dizer assim. E depois você tem a Guerra do Boeres. Normalmente essa resistência aqui, ela é atribuída ao próprio processo de colonização da África, porque essa Guerra dos Boeres, ela é uma guerra entre holandeses, descendentes de holandeses que já estavam ocupando ali a região que é basicamente hoje a África do Sul. Esses holandeses ali eram conhecidos como Afrikaners, né? Que depois vão conduzir o processo de independência lá na frente, a gente volta nesse assunto. E os holandeses estão tentando resistir ao domínio inglês na África. Então, normalmente esse evento é trazido aí para mostrar a complexidade desse jogo de dominação e da disputa entre as potências, tá bom? Aqui no cantinho sempre aparece essa charge, né, de pessoal dividindo aí os continentes, os territórios e tal, como se fosse uma comida. E aí tem o caso da China. Vamos lá para o caso da China. A China é conhecida como quintal do mundo no século XIX. A China, depois eu mostro para vocês, ó, normalmente os países são apresentados com animais. Depois tem uma imagem aqui que eu vou explicar os animais para vocês. Mas a China, até o século XIX, ela não estava aberta para o restante do mundo. Ela vai ser obrigada a se abrir, ela vai ser obrigada a abrir os seus portos, né? O que o pessoal quer na China, gente? O território ali tem uma potência muito grande, tem uma geografia rica, uma natureza exuberante, uma população já muito grande nesse momento, e você tem produtos interessantes, como por exemplo a porcelana, diversos tipos de ervas, né, chás. Você tem a seda, que era super valiosa também na época. Então assim, a China estava fechada até o século XIX, mas nesse momento de expansão do capitalismo, dessas atividades econômicas, do imperialismo e tal, os caras vão chegar e vão bater na porta da China. A China não quer abrir e eles vão empurrar essa porta e vão fazer isso à força. E aí, aquela ideia, né? A Inglaterra, na era vitoriana também, na Rainha Vitória, cara, fez muita filha da putagem, foram muito filha da puta, porque olha que doideira, né? Imagina isso, você tem um país, você é governante de um país. Aí chega uma galera e fala, oh, e aí, beleza, ó, tá rolando um processo de expansão aí das atividades comerciais e tal, e a gente achou o território interessante, a população grande aqui. Aí a gente queria abrir os portos, fazer algumas negociações aqui e nós estamos ganhando dinheiro aí, né, para baixo aí nos outros países aí. Tá fazendo muito sucesso uma droga que a gente tá vendendo, que é o ópio, cara. E aí deixa a galera igual o Walking Dead pra rua, sabe? Dá muito dinheiro pra gente. Você não quer implementar aí esse novo modelo aí, essa droga aí pra galera? E aí a China não aceita, cara. A China não quer a venda de ópio lá. Isso é um terror, cara. Assim, é triste ver o que acontece com os chineses viciados em ópio, cara. E em todos os lugares que a Inglaterra foi viciando a galera, né? Pô, olha o que eu tô falando pra vocês. A Inglaterra tá fazendo guerra com os outros pra vender droga. Filha da puta! Mano, essas guerras são conhecidas como guerras do ópio, né? Guerras porque são duas. Uma que começa em 1839, acho que termina em 1842, e a outra que vai de 1856 a 1864. A China tentando resistir à abertura dos portos, entre outros motivos, para não ter, para que o ópio, a droga não chegasse na China, cara. Olha que doideira. E aí a Inglaterra vai lá e enfia a goela abaixo o ópio na turma, né? Foda-se, tem que abrir os portos aí porque é moderno, é capitalista, é liberal. Ah, meu Deus. E aí tem coisas interessantes, por exemplo, nesse domínio inglês, né? Não só a Inglaterra, mas vários países estão lá na China tentando se beneficiar de alguma forma. A Rússia, o Japão, a França, a própria Alemanha, Portugal, né? Tem um território lá que fala português, em alguns lugares, né? De Macau. Macau é um desses territórios que ficou ali para ser entregue por último. Portugal entregou Macau para a China só em 1999, se não me falha a memória, e com a promessa de que Macau continuaria sendo capitalista para os próximos 50 anos. A mesma coisa aconteceu com Hong Kong também, que era um território britânico e foi devolvido para a China num acordo em 1997, com a promessa de que Hong Kong teria autonomia política e econômica, que Hong Kong era da China, foi tomado pela Inglaterra, foi devolvido em 97. E aí a promessa é que a China deixaria Hong Kong ser autônoma até 50 anos depois, né? 2047. Mas vocês estão vendo que isso não está rolando. A China já está falando, mano, vocês sempre foram nossos, vocês vão continuar sendo, e já está tentando pegar tudo de volta. Isso aí está dando BO, mas é um assunto para uma outra aula. E teve resistência? Teve. Por exemplo, você tem uma guerra famosa ali, em 1900, que é a Guerra dos Boxers. Boxers, de soco mesmo, de punho cerrado.
Tem um movimento nacionalista chinês que surge aí na virada do século que tenta colocar a galera para correr. Só tenta, porque essa guerra vai dar trabalho, briga, morre muita gente, mas no fim das contas essa galera vai ser massacrada pela Inglaterra, pela França e até pelo Japão ali. Então você tem ali as potências massacrando esse movimento chinês de resistência ao imperialismo. Em muitas provas aí no vestibular vão cobrar de vocês assim, que esse processo do imperialismo, do neocolonialismo, ele não acontece sem resistência. Sempre tem resistência, seja pegando em armas, né? Como por exemplo os indianos fizeram na Guerra dos Cipaios em 1857, resistindo e montando um exército ali, né, popular para tentar resistir ao domínio britânico. A treta começa ali por conta de uma série de proibições que a Inglaterra, o Império Britânico, né, faz na Índia. E tem o lance também da lubrificação das balas, que era feito com óleo de animal, e para eles, né, a vaca sagrada, enfim, tem uma treta ali, a galera se rebela em 1857, que é conhecido como Guerra dos Cipaios. Então você tem vários eventos que acontecem de resistência, né? Às vezes pode aparecer um evento novo no vestibular, de um que a gente não tratou aqui, mas o conceito é o mesmo, é o mecanismo do imperialismo ali tentando dominar e os lugares tentando resistir, né, para mostrar que isso não acontece sem resistência e que os povos dominados não são passivos nessa história, né, também são protagonistas dessa história. Tudo bem? Então temos aqui, finalizando com um massacre aí na Guerra dos Boxers, depois a gente vai ter uma aula para falar da China no século XX, que a gente precisa estudar a China pra caramba. Aqui os animais, ó, que falei pra vocês. Tá acabando, viu, gente? Aqui até tem um nome, depois você olhar na imagem aí com calma, você vai ver os nomes aí dos países. Mas, ó, águia, cadê a águia negra aqui, meu Deus? A águia com duas cabeças é o Império Austro-Húngaro. A águia negra é a Alemanha, o galo é a França, o urso é a Rússia. Esse guepardo aqui, será que felino que é esse aqui? É o Japão, sempre um felino no Japão. O lobo é a Itália, o leão é o Império Britânico, a águia de cabeça branca é os Estados Unidos. E um dragão é a China, nesse caso aqui, o dragão morto e a galera em volta ali tentando pegar. É bonita e triste essa imagem aqui, né? Vamos lá para o final, para o último tópico, né? Que é o imperialismo do Japão e o imperialismo dos Estados Unidos. Vamos começar pelo Japão. O Japão é o seguinte, para a gente não ir longe na história, o Japão estava vivendo ali no século XIX o seu shogunato, que seria uma espécie de feudalismo japonês, e você tinha um imperador, né? E aí você, no século XIX, nessa expansão das atividades comerciais do capitalismo, Inglaterra e Estados Unidos, principalmente, batem na porta do Japão e querem um processo de abertura do Japão também. Tem um filme que ilustra bem esse contexto aí, que chama O Último Samurai, que é com o Tom Cruise. Assistam. Então o que vai acontecer? A partir da metade do século XIX, o Japão começa um processo de abertura no que eles vão chamar de Era Meiji, a Era da Iluminação. É a era do imperador, eu ia falar Matsumoto, Mitsuhito, o imperador Mitsuhito. Essa era Meiji, ela vai de 1868 a 1912. É a era da iluminação, o Japão está se abrindo, está se modernizando, vai se reformar, vai industrializar, vai acabar o sistema de shogunato deles lá, que era uma espécie de feudalismo, e eles vão se modernizar e vão entrar nessa onda aí também capitalista, imperialista e tal. O que acontece é o seguinte, para resumir a história, tem um fenômeno no Japão, porque assim, o processo de abertura, industrialização, desenvolvimento, reforma e modernização do Japão é muito, muito rápido. Lógico que isso tem a ver por ser um povo extremamente disciplinado, tem a ver com a violência que esse processo aconteceu também e não havia nem um cheiro de democracia e o processo foi tocado para a goela abaixo dos próprios japoneses. E nesse processo de modernização e industrialização do Japão, a educação é uma coisa fundamental. O Japão fez um projeto para acabar com o analfabetismo no país em 1872.
Então, assim, você tem uma população disciplinada, com uma base educacional boa, e aí a industrialização vai bombar lá, e muito rapidamente o Japão se industrializa, e aí, passando as décadas, o Japão vira uma potência industrial também. O que, que vai acontecer? O Japão vira uma potência industrial, ele passa a ter as mesmas necessidades que o Império Britânico tinha, que o Império Francês, que o Império Alemão, que os Estados Unidos. E aí o Japão vai olhar, porque é um território muito pobre, se conhece, né, a geografia do Japão, o Japão vai olhar e falar assim, cara, onde que eu posso conseguir, então, aquelas mesmas coisas, matéria-prima, mercado consumidor, domínios ali estratégicos, políticos, militares e tal. E os dois alvos do Japão ali, um é a Rússia, né, porque se você olhar o mapa da Rússia, a Rússia vem até aqui, né, perto do Japão, e aí vai ter uma guerra entre o Japão e a Rússia, e o Japão vai invadir também, vai explorar e vai, né, zoar bastante a China também. Então são os dois principais alvos do imperialismo japonês. Então o Japão se abre, se moderniza, industrializa, cresce e adota uma postura imperialista, tanto é que vai estar aí presente com um papel muito ativo na na Grande Guerra, né, e na Segunda Guerra Mundial também. Tá? O Japão entra nesse jogo imperialista e faz coisas feias ali na região, e os chineses não esqueceram disso. Os chineses não esqueceram da abertura forçada no século XIX, e os chineses não esqueceram do que fizeram com a China, principalmente o Japão. Viveremos para ver o que vai dar essa história. Já falei para vocês duas esperar, que eu já estou indo. Estou trabalhando. Tô trabalhando? Não tô? Pô, vocês não valorizam, né, cara? Olha aqui. Aqui, se eu mereço isso. Agora você vai aparecer também. Agora você vai aparecer. Fala pra eles o que você quer. Fala pra eles. Eu tô muito velha, eu tô banquinha já. Né? Fala pra eles o que você quer. Ai, peraí. Peraí que eu já vou. É assim, né, gente? Vida em casa é bom demais. Tá. E para finalizar, os Estados Unidos, ainda no terceiro tópico, né? Estados Unidos a gente já teve, né, uma aula para falar dos Estados Unidos do século XIX, agora meio que para fechar a tampa e acertar algumas coisas aí, colocando os Estados Unidos nessa ideia do imperialismo, porque normalmente a gente acha que o imperialismo é um processo ali da Europa com a África e com a Ásia, enquanto que os Estados Unidos também viveu o seu momento de imperialismo ali, né? No século XIX, principalmente, baseado aí numa ideia de destino manifesto, ou seja, um povo escolhido, um povo especial, né, para conduzir o futuro da humanidade. Essa galera vai primeiro começar com uma expansão para o oeste. Você lembra dessa aula, né? Aquilo que eram as 13 colônias ali e virou os Estados Unidos, limitado aqui a costa leste, agora vai expandir para o oeste, né? E vai comprando território, vai tomando, fazendo guerra até chegar no Oceano Pacífico. Esse processo é bem sangrento também, tem vários massacres que acontecem aí. Tem em 1823 a famosa doutrina Monroe, que é aquela ideia de marcar o território, sabe? Tipo assim, América para os americanos, mas avisando lá os europeus que estão tentando reviver, eu falei para você esperar, reviver o antigo regime lá desde o Congresso de Viena. Os Estados Unidos falou, ó, América para os americanos, autodeterminação dos povos aqui, deixa nós aqui, preparando um território para explorar depois. Essa ideia de América para os americanos e os Estados Unidos ser a grande potência da América, influenciar outros territórios, tem o seu auge, né? O auge a gente chama de corolário Roosevelt, do presidente Roosevelt, não o Roosevelt da Segunda Guerra Mundial, o outro Roosevelt, James Roosevelt. Não. Theodore Roosevelt. Aí tem oh meu Deus. Eu esqueci o nome do... eu tô tentando lembrar o nome do outro Roosevelt. Esse aqui é o Theodore, tá? O Roosevelt. E aí, dois governos do Roosevelt, né, de 1901 a 1909, seria o corolário, é o seguinte, é a coroação, é o auge dessa política de América para os americanos, na verdade, América para os Estados Unidos, né? Então você tem uma política famosa deles ali, aqui ó, tá escrito aqui nesse porrete aqui ó, a nova diplomacia. Qual que é essa ideia? Você conversa com os seus vizinhos, que são bem mais fracos que você, pedindo algumas coisas, como por exemplo, deixa passar um canal aqui, vamos fazer um canal aqui no Panamá, deixa eu ocupar esse território aqui, deixa eu explorar ali e tal. Você pede isso, né, numa diplomacia para os seus vizinhos mais fracos, né, seus irmãozinhos americanos mais fracos, com um porrete na mão. Tipo, rola de eu passar aí? Rola, claro. Como não rolaria, né?
Melhor rolar de você passar aqui do que a minha cabeça rolar. Então você tem aqui, aqui ó, o Roosevelt no Caribe aqui, você tem vários territórios que vão ser dominados pelo imperialismo norte-americano, né? Você tem a questão, por exemplo, do Panamá, que é um ponto estratégico, você tem Porto Rico, Cuba, os caras conseguem colocar os seus interesses na própria Constituição cubana. Esses lugares ficam funcionando como se fossem protetorados, né? Dos Estados Unidos. E sem falar da questão do México também, que vai sofrer na pele ali um avanço dos Estados Unidos, inclusive em cima do seu território. A América no século XX vai ser, né, assim, dominada por esse imperialismo norte-americano, mas em muitos momentos não o imperialismo não formal, sabe? Como aconteceu com o Brasil, por exemplo. Nós sofremos influência dos Estados Unidos em vários momentos da nossa história no século XX. A gente vai ver isso em História do Brasil. Mas a gente sofreu ali uma espécie de imperialismo informal. Não era formalizado esse imperialismo, né? Não era de fato uma dominação. Embora eles estivessem aqui com as suas frotas, né, da Marinha no Atlântico aqui esperando o golpe de 64 acontecer para ver se ia dar tudo certo e garantir que o golpe fosse dado, né? Mas isso é uma história para um outro capítulo. O que vale a gente pensar aqui é que enquanto a Europa está ocupada ali na África e na Ásia, o Japão também tem os seus interesses na Rússia e na China, os Estados Unidos têm primeiro o seu próprio território para expansão, nessa marcha para o oeste, e também o restante do continente americano, que vai ficar influenciado por essa grande potência capitalista, industrial, bélica, política e tudo mais que você e cultural e tudo mais que você possa imaginar. Beleza, meus senhores e minhas senhoras. Então passamos aqui ó, pela partilha da África, falamos da questão específica lá da China e falamos do imperialismo do Japão e dos Estados Unidos, finalizando mais um conteúdo aí de história geral. Essa foi a aula 39. Beleza? Vou nessa, porque eu preciso tratar dos cachorros. Ah, aliás, deixa eu pedir um negócio que faz tempo que eu tô pra falar isso pra vocês. Pô, dá uma moral aí pra mim que eu tô derrotado na internet, né, velho? Tem o vídeo aí com... O vídeo fica com várias visualizações aí e tem 2 joias no vídeo aí. Pô, já assistiu o vídeo até o final, se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike também, não tem problema. Mas dá uma moral aí, dá uma comunicada comigo aí, senão fica feio, né? O objetivo aqui não é atrair inscritos ou seguidores e tal, mas esse conteúdo pode te ajudar, ajudar outras pessoas. E é bom a gente olhar ali também e falar, pô, a galera gostou, não gostou. É um jeito de se comunicar na internet, né? Então, vamos nós aí. Até a próxima. Valeu, fui!